Você sente o peso da gasolina no seu bolso? Aquela sensação incômoda de que, mais uma vez, o preço disparou e nos pegou de surpresa exatamente no momento em que tentávamos equilibrar as contas? Pois bem, a escalada nos postos de combustíveis no Brasil, que estamos vivenciando agora, neste mês de março de 2026, vai muito além do que nos contam superficialmente sobre a guerra no exterior. Há uma manobra oculta, um jogo de forças complexo nos bastidores que usou o conflito internacional como uma conveniente cortina de fumaça para justificar um aumento que, para muitos analistas, já estava sendo arquitetado. Mas o que realmente causou essa disparada repentina e quem está por trás dessa coincidência que esvazia seu salário de forma tão agressiva? Hoje, vamos dissecar os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, e os relatórios da Petrobras para entender como o mercado interno reagiu a um choque global. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora desmascara o discurso simplista de que a culpa é só da guerra. Vamos entender as engrenagens dessa manobra que afeta desde o frete do seu alimento até o custo do seu trajeto diário. A primeira peça deste quebra-cabeça explosivo é a guerra entre os Estados Unidos da América, Israel e o Irã, que teve seu estopim no dia 28 de fevereiro de 2026. Ataques coordenados no coração do Oriente Médio fizeram o mundo financeiro tremer. O barril de petróleo do tipo Brent, que vinha sendo negociado em uma estabilidade relativa entre $70 norte-americanos e $73 norte-americanos, deu um salto assustador para picos de $119 norte-americanos. Embora o preço tenha ecoado para a faixa de $93 norte-americanos a $100 norte-americanos na última semana, o acumulado de alta em apenas um mês chegou a 35,5%. Segundo fontes como o G1, a Folha de São Paulo e a Gazeta do Povo, esse choque inicial foi o pretexto necessário para que os mercados globais entrassem em colapso nervoso. Para o consumidor brasileiro, o impacto foi quase instantâneo nas manchetes, mas o que começou como uma pressão externa logo encontrou o solo fértil para manobras internas muito mais profundas. Esse salto no preço internacional criou o que chamamos de oportunidade de ouro para quem já queria reajustar as margens de lucro. O que realmente acendeu o alerta vermelho e mudou o peso desse elemento foi a ameaça real de interrupção no Estreito de Hormuz. Essa rota é vital para a economia do planeta, transportando nada menos que 20% de todo o petróleo mundial. Ataques ilenianos a infraestruturas petrolíferas e bloqueios parciais geraram a maior interrupção histórica na oferta global já registrada. A gravidade da situação foi tamanha que a Agência Internacional de Energia, a AIE, precisou intervir, liberando 400 milhões de barris de suas reservas emergenciais. Uma medida drástica e desesperada que nunca havia sido vista nessa escala antes. No Brasil, os reflexos oficiais da ANP mostraram que, entre o fim de fevereiro e o dia 7 de março de 2026, a gasolina comum subiu de R$ 6,28 para R$ 6,30. Já o diesel passou de R$ 6,03 para R$ 6,08. Mas não se engane, esses números médios nacionais são apenas a ponta do iceberg, uma maquiagem estatística que esconde a realidade brutal das bombas nos estados. O governo federal, por meio do presidente Lula, admitiu publicamente que o aumento seria inevitável em todos os países, mas o que não foi dito com clareza é como essa interrupção global serviu para validar aumentos muito acima da inflação em regiões específicas do território brasileiro. Mas será que essa interrupção no Estreito de Hormuz, por mais grave que seja, justifica a indignação que sentimos no bolso ao chegar ao posto? Aqui, a pergunta estratégica que nos fazemos é: até que ponto a guerra é o motivo principal e até que ponto ela se tornou uma oportunidade para manobras comerciais que já estavam sendo planejadas há meses? Observamos um fenômeno curioso e perverso. Enquanto a Petrobras tenta, em Brasília, conter reajustes para evitar um desgaste político imediato com o governo, as distribuidoras privadas e os postos de combustíveis em várias regiões já estão repassando aumentos muito mais significativos. De acordo com dados da CNN Brasil e da Exame, em cidades como São José do Rio Preto, no estado de São Paulo,
o diesel chegou à marca absurda de R$ 7,49. Refinarias que foram privatizadas, como a antiga RLAM na Bahia, agiram com uma rapidez impressionante, elevando os preços em até 25% em alguns estados. A defasagem entre o preço praticado pela Petrobras e o mercado internacional bateu o recorde de R$ 2,74 no diesel e R$ 1,22 na gasolina. Isso revela um padrão de aproveitamento de crises onde o consumidor final é sempre o elo mais fraco. O governo criou uma sala de monitoramento do abastecimento no Ministério de Minas e Energia para investigar aumentos sem justificativa em 4 estados e no Distrito Federal, mas o estrago no seu orçamento já foi feito. A verdade que estava cuidadosamente escondida por trás da cortina de fumaça da guerra é que a disparada da gasolina, que você sente agora no seu bolso, é resultado de uma manobra complexa, onde o conflito no Oriente Médio serviu como o pretexto perfeito para acelerar aumentos que já estavam no radar das grandes distribuidoras e importadores. O plano não é apenas a guerra em si, é a capacidade de certos setores econômicos em usar a instabilidade global para justificar aumentos que, em um cenário de fiscalização rigorosa, poderiam ser contidos ou, no mínimo, aplicados de forma muito mais gradual. Fomos induzidos a acreditar que a única causa era externa, um fenômeno da natureza geopolítica, quando na verdade a manobra se deu na forma de um repasse acelerado e muitas vezes oportunista. O barril de Brent acumulando alta de até 35,5% em apenas um mês serviu para que empresas de logística e grandes cadeias de suprimentos já comecem a aplicar o choque de custos no frete de alimentos. Relatórios da XP Investimentos apontam que cada 10% de alta no petróleo adiciona 25 centésimos de ponto percentual ao índice oficial de inflação, o IPCA. Isso significa que a inflação de 2026 pode saltar de 3,8% para quase 5%. O impacto futuro é solar. Se não questionarmos essa velocidade de repasse e a falta de transparência nas refinarias privatizadas, continuaremos pagando o preço de crises que são habilmente usadas para justificar agendas ocultas de lucro imediato. O Brasil é autossuficiente em petróleo bruto, mas a manobra nos mantém reféns de uma importação de 25% do diesel que consome, criando um gargalo proposital que beneficia poucos em detrimento de muitos. Essa manobra que revelamos hoje, onde a guerra serve de escudo para o esvaziamento do seu salário, te indigna tanto quanto a nossa aqui do canal? A verdade é que o preço no posto é apenas o começo de uma reação em cadeia que vai encarecer a comida na sua mesa e o transporte da sua família. Qual a sua opinião sobre a atuação das refinarias privadas e o papel do governo nessa fiscalização? Deixe sua opinião detalhada aqui nos comentários. Sua voz é fundamental para que possamos pressionar por mais transparência e menos oportunismo em momentos de crise global. Compartilhe este vídeo com aquele amigo ou familiar que ainda acha que o preço subiu apenas por causa dos Estados Unidos e de Israel. Vamos juntos espalhar a verdade e entender o que realmente está acontecendo por trás do preço da gasolina no Brasil. Inscreva-se para não perder as próximas análises desse tabuleiro de xadrez que é o nosso país.